Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Pro Animal. Sempre lembrando que nós estamos aqui seguindo todos os protocolos de higienização e distanciamento social. Pro Animal, vamos falar pets, né? Sempre é o nosso assunto principal aqui, falamos em pets, mas fazendo gancho com muitos outros assuntos que são de importância para todos nós. E hoje não é diferente. Eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa que tem uma história de vida sensacional, uma história de vida muito rica, tanto em relação à questão profissional, à questão familiar. Eu vou deixar que ela se apresente e depois nós vamos dar continuidade ao assunto, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para muitas pessoas, vai agregar bastante o que a gente vai trazer hoje. Então, Ione, por favor. Boa noite, Carla. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Sou professora há 44 anos, atualmente aposentada, tanto no estadual quanto no municipal. Trabalhei 25 anos, 2 meses e 18 dias na escola Vivian Magione do bairro São José, onde tenho um carinho muito grande e tenho certeza que deixei também muitos ensinamentos, deixei muitas marcas naquele pessoal, naqueles alunos e aos meus colegas todos. Eu sou casada, tenho 3 filhos, um engenheiro mecânico, uma farmacêutica oncológica e um menino autista com 30 anos. Este filho foi aquele que mais me enriqueceu. Foi com ele que eu aprendi o amor incondicional. Não existe amor maior. Os outros filhos, a gente sempre disse, eu te amo, filho. E eles diziam, eu também, mãe, eu te amo. Mas este era de uma forma muito diferente. Ele sempre dizia assim, mãe, eu amo você. Ou então ele cantava aquela música do Zezé de Camargo que dizia, como é grande o meu amor, o do Roberto Carlos também. E com ele foi tudo muito diferente. A gente conversou um pouquinho sobre o Alisson, né? Sim. Nós conversamos essa particularidade que ele tem, que é o autismo, né? E o porquê dessa conversa hoje. O que tem a ver o autismo com a questão pet? Tem tudo a ver, no teu caso, né? E eu acredito que de muitas outras pessoas também tem essa relação. Tu poderia colocar pra gente qual é a relação que tem do Alisson com a questão dos teus pets que eu vi na tua casa, que é, sem dúvida, emocionante o que eu vi lá. É muito tocante. Como é que começou essa história dele ser uma criança autista e esse contato com o pet? O que isso favoreceu? O que contribuiu para o desenvolvimento do Alisson? Tu poderia colocar isso pra gente? Sim, com certeza. O Alisson, quando ele tinha em torno de 6 aninhos, ele tinha uma agressividade muito grande. Ele batia nas pessoas, ele beliscava, ele se autoagredia, se mordia bastante. E nós tratávamos ele com um pessoal de Porto Alegre, um psiquiatra muito famoso, o Dr. Outeiral, que hoje ele já é falecido. Então, por sugestão dele, ele nos falou o seguinte, vocês têm 2 opções dentro de casa. Ou vocês colocam um saco de pancadas pendurado no corredor. Isso me chamou muita atenção. Ou vocês pegam, ele disse até compram um cachorro. Aquele dia a gente voltou de Porto Alegre assim pensativo, o que nós vamos fazer? Qual o melhor? Optamos imediatamente pelo cachorro. E então a gente tentou buscar, na época não tinha assim muita doação de cachorro. O filho mais velho gostaria de ter um cocker. Então nós buscamos quem vendia cocker. Quando nós ligamos, a mulher que tinha vários cockerzinhos para vender, ela nos disse,
não tenho mais. O último eu vendi faz uma semana, mas vou ficar com o seu telefone numa próxima ninhada. 2 semanas depois, ela me ligou dizendo, olha, você quer o Cocker? Porque eu vendi o cachorrinho e passei por lá e o cachorrinho está na chuva amarrado. Nossa, os maus tratos desde sempre. E então nós fomos buscar o cachorrinho. Ao chegar lá, quando ela abriu a porta, o cachorrinho veio abanando o rabinho e o meu filho foi assim, amor à primeira vista. Ele pegou aquele cachorrinho e ele batia assim com a cabecinha naquele cachorro, que foi emocionante. É que a gente conversou aquele dia, né? Essa questão dos pets, a capacidade que eles têm de fazer essa transformação nas pessoas, a mudança do comportamento, né? Óbvio que não são, né? A gente não pode generalizar, tem casos e casos, mas a maioria das pessoas tem essa questão desse amor, essa troca que eles fazem com a gente, né? Como a pessoa consegue se transformar a partir do momento que ela tem esse contato, esse carinho com os pets. Até as pessoas com depressão, muitas vezes eu já ouvi e tenho relatos, né? Da pessoa que tem depressão e ela adota um animalzinho e ela consegue, através daquele animal, expressar muita coisa como ela não consegue expressar com uma pessoa, no caso, né? E não foi diferente com o teu menino. Não, de forma alguma. Foi assim, ele desenvolveu tudo, a amorosidade, o convívio, a capacidade dele saber, de tratar o bichinho, a responsabilidade, o convívio, a convivência, foi tudo muito legal. Ele passou a não se agredir mais tanto. Olha só. E assim, não digo que ele não tentava também agredir o cachorrinho, mas o cachorrinho, ele sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. Ele nunca mordeu o menino, nunca. Ele se defendia da forma dele, mas sem machucar. Então foi assim um desenvolvimento muito bom. E tanto que depois nós continuamos tratando ele com o psiquiatra e a gente relatava isso. E foi uma coisa muito boa. Acredito. E uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou sobre isso, né? A indicação de psiquiatra, né? Eu acho muito interessante essa questão porque eu acredito que não seja o ideal, né? Eu tenho uma criança assim em casa com tal condição, então eu vou e pego um bichinho para ela. Eu acho que tem que ser uma questão bem conduzida, né? Bem direcionada. Como é que vocês acompanharam essa questão? Vocês adotaram? Vocês fizeram todo o acompanhamento com o Alisson ou deixaram ele à vontade com o bichinho? Como é que foi essa trajetória? A relação entre eles foi espontânea, foi bem espontânea. Ele tratava o bichinho, ele viveu com a gente 16 anos, e sempre da mesma forma. E daí, a partir daí, nós nunca mais ficamos sem cachorro. Me chamou a atenção aquele dia que eu estava lá, ele pediu várias vezes esqueci o nome dele. Isso, ele pediu, né? Pediu várias vezes. Então, tu vê que essa relação, ela é permanente, né? É. Ela é uma relação permanente. Ele acredita que ele não consiga mais ficar sem. Não, e agora nós temos 4 cachorros. E aqueles 2 que então estão dentro de casa, os 2 pequenos, ele tem a mesma relação ainda. E é bem incrível, porque quando ele vai dormir, ele pergunta, cadê o Billy? Cadê a Luna? Ele tem que ter a certeza que eles estão dentro de casa. Quando nós saímos passear, também nós levamos eles junto, sempre no banco de trás, e ele senta no banco da frente. E ele pergunta, a Luna tá aí? Ou então ele procura, o Billy tá aí? Vê só, é isso que a gente sempre conversa, né? Essa questão de envolver, né? Envolver a família com o animal, com o pet. Esse envolvimento, ele favorece muita coisa, como tu mesmo colocaste, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o Alisson,
desde o início, vocês acompanharam todo esse processo. Ok. Tu indica, Ione, para uma pessoa, uma família que tem essa questão em casa, tu indicaria adote um animalzinho? Tu indica isso para essas famílias? Como é que é a tua posição em relação a isso? Com certeza, é uma verdadeira terapia que o animalzinho faz com o meu filho. Eu acredito que com qualquer outra pessoa. Eu sei de idosos que têm animaizinhos que são verdadeiras companhias, melhor que as pessoas que talvez estejam com eles, né? E pelo amor de Deus, é assim, é recíproco o amor que um tem pelo outro. E até assim nós perdemos tanto aquele que era o Cocker, quanto uma outra cachorrinha que a gente tinha. E essa cachorrinha, ela passou mal às 10 da noite, a gente acabou levando para o hospital veterinário, e às 6 horas da manhã nos ligaram dizendo que ela tinha falecido. E aí a gente não sabia como fazer, né? Era a Meg. Aí nós perguntamos, tu quer ir ver a Meg? Conversamos tudo, olha, a Meg faleceu, e tu quer ir ver? Eu quero. E a reação, gente, foi como tivesse perdido, que ele tinha perdido um pouco antes o vô. Ele chegou lá e novamente ele encostou a cabecinha e ele chorou voluntariamente, assim. Ele tem um carinho, ele se apega a esses bichinhos que tu precisa ver. Nossa, que relato. Ele come um biscoito, ele é capaz de dar uma mordida no biscoito e uma mordida o cachorrinho dá. Veja só. Né? Mas é importante que a gente ressalte para as pessoas que estão nos vendo nesse momento que a família tem que se envolver nessa questão, né? Não é só num momento de empolgação, eu acho que vai ser bom para ele, então eu vou lá, eu adoto um animal e deixo. Tem que ter o envolvimento da família toda na questão do cuidado, na questão de como conduzir toda essa questão, né? Claro, tem que ter um trabalho em cima disso, né? Não é pegar, colocar um bichinho dentro de casa e dizer agora te vira. Tem que orientar. Esse bichinho tem vida, esse bichinho precisa de vacina, de veterinário, de cobertinha, de caminha, essas coisas todas. E eles passam a fazer parte da família. Exatamente. E eles têm um carinho especial. Não tem o que falar desse o que eu sempre digo, né? Que os pets, né? A gente trata mais a questão cão e gato, que é o que a gente mais convive. Eles têm, eu digo que eles têm muito mais para ensinar pra gente do que nós para eles. Porque o que vem deles é muito espontâneo, é deles, né? Eles não precisam aprender nada, isso já vem com eles. É puro. Totalmente puro. E a gente vai fazer um gancho aqui agora. Tu colocaste a questão das necessidades do animal, né? É veterinário, é caminha, é roupinha. E tu te envolve nisso também, né, Ione? Tu também tem essa questão do voluntariado, né? Tu é voluntária, tu trabalha na causa animal também. Como é que é isso para ti? Essa questão do voluntariado. Como é que começou essa questão toda? Tá, eu sempre me envolvi com voluntariado. Eu sempre fui, assim, nas escolas onde meus filhos estudaram, membro de CPM, essas coisas todas. Gosto muito também da questão religiosa, tanto que eu sou voluntária, uma das coordenadoras da Escola de Formação Cristã, aqui de Farroupilha, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Já fui catequista, hoje eu sou também responsável pela comunidade São Cristóvão, do bairro Pio X. E aí, quando me aposentei como professora no ano passado, eu pensei assim, olha, eu já fiz tanto pelo ser humano, tanto pelas crianças, com certeza, né? E eu agora acho que eu vou fazer alguma coisa pelos animais. Eu sempre ajudei a ONG, né? Quando tinha campanhas, alguma coisa, eu sempre ia lá, fazia uma doação. E aí, conversando a questão da castração, eu me propus a costurar roupinhas
cirúrgicas. Sim. É magnífico isso que tu faz, é muito lindo. Nós recebemos doação de linha, de tecidos. Agora também fizemos uma campanha de doação de zíper. Isso, sim. E aí eu tenho uma máquina lá que eu ocupo bastante para as coisas da família. Então eu acho que eu já costurei umas 150 já este ano. É bastante, né? E assim, uma doação para mim no ano passado também, no início da pandemia, eu costurei 2.400 máscaras para doar. É uma coisa que me chamou muita atenção na nossa conversa do outro dia, tu me colocou uma frase que aquilo ficou martelando tanto na minha cabeça, que até agora eu tô com ela. Eu pensei assim, gente, tu tem tanta coisa, né? Tu faz tanta coisa, tu tem a tua família, tu tem o teu menino que precisa da tua atenção praticamente 24 horas por dia, né? E ainda tu arranja tempo para fazer tudo isso. E tu me colocou uma frase, que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Qual é que foi a frase que tu me disse aquele dia? Tu lembra? Sim, eu acho que eu te disse duas coisas. Eu disse que tempo é opção. Porque assim, ó, eu opto. Eu não tenho tempo para fazer aquilo. Mas eu faço uma opção por não fazer aquilo e fazer uma coisa diferente. E também eu acho que eu te disse o seguinte, que se tu der alguma coisa para fazer para alguém que tem muito para fazer, sempre vai achar tempo para fazer mais uma. E aquele que não tem nada para fazer, sempre vai dizer que não tem tempo. Não tem tempo, né? Então, eu realmente, eu tenho minhas prioridades, né? Mas eu tenho mais uma coisa que eu me dedico, eu escrevo poesias. Mas olha só, é essa história, né? Quanto mais tu te envolve, tu não para, tu tá sempre em função de alguma coisa e surgem essas oportunidades. E essa questão do teu trabalho voluntário com a ONG, enfim, o que te motivou a fazer isso? Além do teu trabalho, que tu disse que tu trabalhou a vida toda com criança, tu sempre te envolveu muito, a gente trabalha com isso, a gente sabe como isso fica impregnado na gente, né? Mas dali a pouco a gente acha alguma outra situação que também precisa de um olhar diferente. E não é qualquer pessoa que se dispõe a ajudar, né? O que mais te motivou? Além tu ter te aposentado, tu estava com tempo sobrando, né? E tu foi para a causa animal. Teve a ver essa relação com essa questão dos teus pets com o teu menino? Isso foi um dos motivos, talvez? Também, mas principalmente eu acredito que tenha que haver alguma política pública para haver castração em massa para essas fêmeas, principalmente na rua. Com certeza, sim. Porque eu me choca muito ver caixas cheias de filhotinhos nas esquinas, direto, né? no mato. Então, e aí como eu vi lá na veterinária que eles precisam de uma roupinha pós-castração, porque senão eles acabam tirando os pontos, essa coisa assim. E eu optei por isso. Então, além de eu ter essa experiência com os animais, com o benefício que fez pro autista e o benefício que deve fazer para todas as deficiências, né, as pessoas com deficiências, tem mais isso. A minha preocupação em fazer alguma coisa para diminuir essa procriação de animais na rua. É uma coisa descontrolada, né? Mas ainda, infelizmente, nós não temos essas políticas públicas ainda vigorando, né, como deveria ser, para ter um controle dessa população. Olha o quanto de problema se evitaria com isso, né? Essa superpopulação que a gente tem aí, que a gente conserta uma situação e aparecem 10. É uma coisa que não tem fim, né? A questão da conscientização das famílias também, que tem o seu animalzinho em casa. O que tu poderia dizer sobre isso? Olha, que além do cuidado, da medicação, da vacinação, a castração é muito importante, porque reduz doenças, evita essa superpopulação, aumenta a qualidade de vida e, inclusive, aumenta o período de vida deles, né? Com certeza. Uma vida mais longa para eles.
principalmente as fêmeas, têm muitos câncer de ovário, de útero, as próprias fêmeas, né, pets. Então, tudo isso. E até para higiene pública, né? Exato. Porque tanto animal ali descartado e aí eu fico revoltada com essas coisas. A gente tem visto nos últimos dias umas situações assim bastante cruéis, né? A gente que está envolvida nesse meio, muitas pessoas não chegam a ter conhecimento de tudo isso, mas são situações bastante graves no meu modo de ver, né? Outra situação que eu acho bem importante, tu foste professora a vida toda, né? Eu ainda tô na função, ainda tô no cargo. O quanto é importante a conscientização para as crianças, né? Tu conscientizar a criança desde pequenininho, a questão do cuidado, a questão do não maltratar, né? Isso tu teve essa preocupação enquanto em sala de aula tu chegaste a trabalhar essa questão com o aluno? Olha, algumas vezes crianças levavam o próprio bichinho para a sala de aula, né? Uhum. E aí, claro que eu fazia esse trabalho e evitava que eles maltratassem, permitia que eles segurassem o bichinho ali com eles, né? Já tive essas situações então, também. Uhum. A preocupação, sim, claro, de educar, porque tudo passa pela educação, né? Então, começando lá de pequenininho, se eles adquirem o amor pelo animalzinho, porque é como amar uma pessoa, eles precisam disso também. E maltrato, não pode maltratar de jeito nenhum. É a importância da gente ter esse olhar também, né? Não como uma coisa imposta em sala de aula, mas como é uma questão de consciência, né? É um coletivo todo que está ali envolvido e principalmente nesses bairros com maior carência, né? Que é onde mais essa população animal ela se multiplica cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então são pessoas de poucos recursos, né? E que ao mesmo tempo estão ali com N animais. Então essa questão, né, que a gente poderia levar adiante, a questão da conscientização dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, e a questão das políticas públicas, né, na questão da castração, na questão do cuidado todo, isso é fundamental para tentar pelo menos amenizar, porque resolver 100% eu não sei se a gente consegue um dia, né. Eu acredito também que nas aulas de ciência, aulas de biologia, a gente possa inserir alguma coisa nisso, né? A nível nosso de escola apenas, né? Com certeza. Porque a biodiversidade, né? A vida, ela faz parte de todo o universo. É meio ambiente, né? Meio ambiente, cidadania, envolve N, né? Responsabilidade, tudo isso. Higiene, saúde. Tudo envolve. Tudo gira em torno, né? Não tem, uma coisa, a gente consegue fazer um gancho com a outra e gira tudo em torno de um mesmo ponto comum. Que eu digo que é a questão sempre, que eu insisto muito nisso, a questão da conscientização, independente do que quer que seja, né? Até a questão do voluntariado. Como é importante para as pessoas, o quanto isso agrega para as pessoas fazer um trabalho voluntário. Não precisa muita coisa, né, Ione? Uma ação pequena de muitos é muito para uma causa como a gente defende, né? E faz tão bem pra gente. Faz tão bem. No início da pandemia, o ano passado, eu fiz lá várias receitas de sabão. Cortei tudo, daí liguei pro pessoal, de álcool, sabão de álcool, e para distribuir. Eles distribuíram nos locais mais necessitados. E, nossa, aquilo me fez tão bem. Faz muito mais, muito melhor para as pessoas que fazem do que para quem recebe, né? E sem assim, tô divulgando agora, sem fotografia, sem redes sociais. Sim. Não precisa a gente divulgar. Quem precisa saber é Deus. Né? E a gente saber que a gente fez o bem para o próximo, então não é preciso mídias sociais fazer uma divulgação, essas coisas. Toda certeza.
por mais pessoas assim, né, Ione? Por mais pessoas assim que tenham essa consciência que tu tens, que tenham essa boa vontade que tu tem, porque não precisa muito, né? Um pouquinho de cada um já faz uma diferença muito grande, não só em momentos de pandemia, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa constante. E não precisa muitas horas não de doação. Não, né? Não precisa, que nem esse costurar as roupinhas ali. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho a mãe com 92 anos. E nos momentos que eu já terminei tudo a minha coisa, eu faço a opção de descer e costurar, né? É a opção, né? É a minha opção. Então, um pouquinho de cada um pouquinho, a gente faz muito. Faz bastante. A união faz a força. Com certeza. Muito bem. Ione, eu queria te agradecer imensamente por tu ter aceitado o convite de estar aqui hoje, nessa conversa. A gente teria muito mais assunto para muito tempo aqui se a gente fosse, né, continuar, mas o nosso tempo aqui é limitado. Então, eu quero te agradecer muito e dizer que para mim foi uma honra muito grande poder ter te conhecido pessoalmente. Já tinha ouvido falar muito de ti, trabalho que a Ione faz na comunidade, mas eu não tinha até então te conhecido, até a hora que a gente se envolveu nesse grupo da adoção, enfim. Mas muita gratidão por fazer o que tu faz, por tu estar junto com nós nesse trabalho todo e continue sempre, não pare. Eu que agradeço a oportunidade e também a palavra gratidão, eu acho que define, né, muita coisa. Com certeza. Gratidão a Deus por existir, por existir essa ONG, esse trabalho nosso aí. E naquilo que eu puder, eu estarei sempre à disposição. Então, por hoje, nós encerramos a nossa participação aqui no Pro Animal e deixando sempre uma palavra de agradecimento aos convidados que vêm aqui com tanta dedicação e sempre reforçando a questão do cuidado com o seu pet, a questão do cuidado com o animal, a questão da conscientização sempre quando se trata dessa questão. E nós nos encontramos numa próxima oportunidade.